Meninos, vamos então dar início à nossa aula de hoje. E eu deixei o celular aqui do lado, que se algum aluno chegar atrasado, eu consigo aceitar, mesmo durante a apresentação. Nós vamos iniciar essa aula de hoje falando sobre o catabolismo de ácidos graxos, é a parte de metabolismo de lipídios, tá bom? Da mesma forma como nós fizemos em uma aula anterior, eu termino de dar essa parte teórica para vocês, pauso a gravação para deixar as duas gravações separadas e logo depois eu inicio a prática, tá bom? Meninos, se vocês precisarem tirar alguma dúvida ou fazer alguma colocação a qualquer momento durante a aula, vocês podem ligar os microfones de vocês e participar, tá bom? Tá bom. Então, nós vamos falar hoje sobre o catabolismo de ácidos graxos, que entra na parte de metabolismo de lipídios. Então, vocês vão perceber que aqui existem algumas partes comuns àquelas estudadas anteriormente. Então, vocês vão notar que os ácidos graxos, eles são transformados em acetil-CoA, que vai entrar no ciclo do ácido cítrico, e também que os produtos do ciclo do ácido cítrico, como NADH e FADH2, vão para a cadeia de transporte de elétrons produzir ATP, certo? Então, eu vou focar basicamente na primeira etapa, que é a transformação do ácido graxo em moléculas de acetil-CoA, e a gente fala um pouquinho também sobre as fases seguintes, que é o ciclo do ácido cítrico e a cadeia de transporte de elétrons. Mas eu vou falar minimamente sobre essas etapas, porque vocês já viram anteriormente. A oxidação dos ácidos graxos de cadeia longa, como por exemplo esse ácido graxo que está aqui na imagem, a acetil-CoA, a acetilcoenzima A, é uma via central na geração de energia em muitos organismos e em muitos tecidos. Lembram que eu falei para vocês que o acetil-CoA era a molécula central do metabolismo? Isso porque carboidratos são metabolizados em acetil-CoA, proteínas, aminoácidos são metabolizados em acetil-CoA e lipídios também são metabolizados em acetil-CoA, e esse acetil-CoA vai para o ciclo do ácido cítrico, onde ele será oxidado a CO2. Então, a maioria dos organismos e muitos tecidos usam ácidos graxos para a conversão em acetilcoenzima A. Então, os órgãos como coração, como fígado, utilizam os ácidos graxos, oxidam os ácidos graxos para que tenha até 80% de suas necessidades energéticas atendidas. Então, coração e fígado, para o coração e fígado, a oxidação dos ácidos graxos fornece até 80% da energia necessária para o seu metabolismo. Vamos entender um pouquinho sobre como isso funciona. Aqui é só uma parte introdutória, depois nós vamos nos aprofundar nessas etapas. Então, aqui nós temos um ácido graxo de cadeia longa, de 16 carbonos. Através da beta-oxidação, serão retirados elétrons e eles serão posteriormente oxidados na cadeia respiratória. Vamos entender um pouquinho. Aqui está o nosso ácido graxo com 16 carbonos. Durante a beta-oxidação, a cada dois carbonos, será produzido um acetil-CoA. E durante essa produção, essa saída de dois carbonos na forma de acetil-CoA, vai acontecer a produção de um NADH e de um FADH2. Então, por exemplo, deixa eu colocar o laser que fica melhor. Então, por exemplo, essa oxidação vai começar nessa extremidade que tem a carboxila, certo?
Então, esses dois carbonos vão sair na forma de acetil-CoA. Esses dois carbonos aqui vão produzir um acetil-CoA. E durante esse processo vai ser formada uma molécula de NADH e uma molécula de FADH2. E o mesmo vai acontecendo para cada dois carbonos a seguir. Esses dois carbonos aqui vão produzir um NADH e um FADH2 e um acetil-CoA. O mesmo vai acontecer para esses dois carbonos, o mesmo acontece aqui, o mesmo acontece aqui, aqui e aqui. Com exceção dos últimos dois carbonos. Esses últimos dois carbonos, eles vão sair diretamente com o acetil-CoA, certo? Eles estarão ligados à coenzima A e sairão diretamente como acetil-CoA. Então, esses últimos dois carbonos não vão produzir NADH e FADH2, eles vão produzir apenas acetil-CoA. Então, ao final da oxidação desse ácido graxo aqui, que tem 16 carbonos, nós teremos a formação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acetil-CoA. E teremos a formação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 NADH e 7 FADH2, porque a oxidação desses últimos dois não vai produzir NADH e FADH2. Vocês conseguiram compreender? Sim. A gente vai detalhar tudo isso, tá bom? É só para que a gente tenha uma visão geral do que acontece. Então, veja só. Os NADHs e FADH2 que foram formados a partir desses ciclos de beta-oxidação, 7 ciclos, porque o último já sai na forma de acetil-CoA, então esses NADH e FADH2 vão ter um destino conhecido por vocês, que é a cadeia de transporte de elétrons. Eles vão doar os seus elétrons ao oxigênio e nesse processo vai ser formado o ATP, ok? Então, os NADHs desse processo vêm para a cadeia de transporte de elétrons. E os acetil-CoA, que são produzidos aqui na beta-oxidação, eles vão vir para o ciclo do ácido cítrico. Lembram que o acetil-CoA é a molécula central do metabolismo? Então, ele vai ser oxidado a CO2, com produção por cada acetil-CoA de 3 NADH, de 1 FADH2 e de 1 ATP. Só que nós não teremos só um acetil-CoA entrando no ciclo do ácido cítrico. Nós teremos 8 acetil-CoA. Então, veja só. Nessa primeira etapa, é formado acetil-CoA, NADH e FADH2, certo? Na primeira etapa. Na segunda etapa, o acetil-CoA produzido na beta-oxidação entra no ciclo do ácido cítrico, ele é oxidado a CO2 e aqueles produtos formados, o NADH e o FADH2, vêm para essa etapa de número 3, que vai ser a produção de ATP, tanto pelos NADH formados aqui na etapa 1, como NADH e FADH2 formados na etapa 2, certo? Compreendido, meninos? Sim, professora. Pessoal, a qualquer momento vocês podem tirar dúvidas, tá bom? Eu sei que é muita informação novamente. Aqui eu coloquei essa imagem só para que vocês tenham uma noção de forma geral desse processo. Eu vou detalhar isso daqui mais adiante. Então, essa beta-oxidação, vamos pensar nesses dois carbonos que eu falei para vocês, que é onde começa a beta-oxidação, certo? Eles vão passar por 4 etapas de beta-oxidação. E no final dessas 4 etapas, nós teremos a formação de uma molécula de acetil-CoA, a partir desse CH2, C dupla O, vamos ter a formação de acetil-CoA. E vocês se lembram que eu falei para vocês
que sempre quando está formando um acetil-CoA, num ciclo de beta-oxidação, é formado FADH2 e NADH. Então, o FADH2 vem dessa reação, da retirada de 2 hidrogênios nessa reação, e o NADH mais hidrogênio vem também da retirada de 2 hidrogênios nessa outra etapa, nessa outra reação, certo? Então, aqui você já tem uma noção de onde vem esse FADH2 e de onde vem o NADH, e como está sendo formado o acetil-CoA. Nós vamos voltar nessa imagem para detalhar mais adiante. Como os triacilgliceróis que a gente ingere na nossa dieta são insolúveis em água, eles devem ser emulsificados antes de ser digeridos pelas enzimas hidrossolúveis do intestino. Aqui nós temos o triacilglicerol, que é uma molécula de glicerol, esterificado com 3 ácidos graxos. Vocês já viram essa molécula, já conheceram na nossa aula de lipídios. Então, os triacilgliceróis, que são absorvidos no intestino ou mobilizados daqueles tecidos de armazenamento, como o tecido adiposo, eles devem ser carregados no sangue, ligados a algumas proteínas. E essas proteínas vão neutralizar a insolubilidade desses triacilgliceróis. Então, é importante que vocês saibam que as células podem obter combustíveis de ácidos graxos a partir de 3 fontes. A primeira delas é através das gorduras que nós consumimos na dieta. A segunda é a partir das gorduras que estão armazenadas nas nossas células, nos nossos adipócitos, que são as células que compõem o nosso tecido adiposo. Ou também, as células podem obter combustíveis de ácidos graxos a partir das gorduras que são sintetizadas em um órgão para exportação a outros órgãos. Por exemplo, as gorduras que são sintetizadas no fígado para serem exportadas posteriormente a outros órgãos. Algumas espécies utilizam essas 3 fontes de ácidos graxos sob várias circunstâncias. E um exemplo são os organismos vertebrados, que podem obter ácidos graxos a partir da dieta, a partir da mobilização de gorduras armazenadas no tecido adiposo e também no fígado, convertendo aquele excesso de carboidratos da dieta em gordura para exportação a outros tecidos. Só que existem também outros organismos que só usam uma ou 2 dessas fontes. 40% ou mais das necessidades energéticas diárias das pessoas que vivem em países industrializados são supridos pelos triacilgliceróis da dieta. Apesar que a maioria das diretrizes nutricionais recomendam que o consumo calórico de gorduras não ultrapasse 30%. Então, a indicação, as diretrizes nutricionais recomendam que apenas 30% da nossa dieta seja de gorduras. Só que nós consumimos, em média, 40%. Os triacilgliceróis fornecem mais da metade das necessidades energéticas de alguns órgãos. Por exemplo, o fígado, o coração e o músculo esquelético em repouso. E os triacilgliceróis armazenados na forma de tecido adiposo são praticamente a única fonte de energia dos animais hibernantes e das aves migratórias. Nos vertebrados, antes que aqueles triacilgliceróis possam ser absorvidos através da parede do intestino, eles precisam ser convertidos de partículas de gorduras macroscópicas insolúveis, o triacilglicerol, em micelas microscópicas finamente dispersas. As micelas, vocês também viram nas aulas de lipídios, que são esses agregados. Então, aqui a gente tem uma porção
hidrofílica, que fica voltada para o sistema aquoso, para a água, e temos as caudas hidrofóbicas, que ficam escondidas para o lado de dentro da micela. Então, antes que o intestino absorva essas gorduras, o triacilglicerol precisa ser convertido, o triacilglicerol que é macroscópico e insolúvel, ele precisa ser convertido em micelas que são microscópicas e dispersas. Até aqui tranquilo, pessoal? Sim, professora, por enquanto sim. Tranquilo. Tá bom. Então, essa solubilização, ela vai ser realizada pelos sais biliares. Os sais biliares são compostos anfipáticos, então eles terão tanto uma porção com afinidade com a água, como também uma porção hidrofóbica. E esses sais biliares, eles vão ser sintetizados no fígado a partir do colesterol. Então, o colesterol, essa molécula que vocês observam aqui, o colesterol é utilizado na biossíntese do sal biliar, dos sais biliares. Esses sais biliares, posteriormente, serão armazenados na vesícula biliar. E quando nós consumimos uma refeição bastante gordurosa, esses sais biliares que estavam armazenados na vesícula biliar, ele é liberado aqui no intestino delgado, certo? Para que realize essa emulsificação que vocês vão ver a seguir. Eu coloquei aqui o processamento dos lipídios na dieta em etapas, e nós vamos falar sobre cada uma dessas etapas, e à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando. Então, os sais biliares, eles vão atuar como detergentes biológicos. Então, eles vão converter aquelas gorduras obtidas na dieta naquelas micelas que eu falei para vocês, certo? Nessas micelas microscópicas e dispersas. Essas micelas, elas são mistos de sais biliares e de triacilgliceróis. Então, essa é a primeira etapa, que é a atuação dos sais biliares como detergente para converter aquelas gorduras em micelas. A formação dessas micelas vai aumentar a formação de lipídios acessíveis à ação das lipases, que são as enzimas que vão degradar os lipídios. Então, aqui, os triacilgliceróis vão ser convertidos em ácidos graxos livres, que vocês observam aqui, e glicerol. Só um momento, pessoal, deixa eu aceitar a Laís. Deixa eu voltar aqui, porque a Laís acabou de chegar, a aula já está um pouco avançada, mas para que ela entenda essa primeira etapa que eu falei com vocês. Então, como eu mencionei com vocês, o triacilglicerol, que é uma molécula macroscópica, precisa ser convertido em micelas microscópicas para que seja absorvido pelo intestino. Então, isso vai acontecer através da atuação dos sais biliares, que funcionam como detergentes. Então, os sais biliares vão emulsificar as gorduras, formando essas micelas microscópicas. Feito isso, a partir da formação das micelas, vamos ter uma fração maior de lipídios acessíveis à ação das lipases, que são as proteínas que quebram as gorduras. O que é que as lipases vão fazer? Elas vão converter esse triacilglicerol, que eu estou circulando aqui, em glicerol e ácidos graxos livres. Então, a lipase está degradando o triacilglicerol em glicerol e ácidos graxos. Então, esses produtos da ação da lipase, que é o glicerol e os ácidos graxos livres, vão se difundir pela mucosa intestinal. E aqui, eles vão ser reconvertidos em triacilglicerol. Então, vamos entender o que aconteceu.
os sais biliares emulsificaram as gorduras na dieta, formando as micelas. O Atos falou que a internet dele está caindo. Atos, de todo jeito eu disponibilizo para vocês depois, mas se você conseguir ficar aqui com a gente, participar, é melhor ainda. Então, vamos recapitular. Os sais biliares, que agem como um detergente, vão emulsificar essa gordura, formando as micelas. Então, as lipases intestinais vão degradar os triacilgliceróis em glicerol e ácido graxo livre, certo? E nessa etapa de número 3, aquele glicerol que estava solto e os ácidos graxos livres vão ser reconvertidos em triacilglicerol, certo? Então, eles vão se tornar novamente triacilgliceróis. Esses triacilgliceróis que foram reconvertidos, eles serão empacotados com colesterol e com proteínas em agregados de lipoproteínas, em agregados de proteínas e lipídios. Esses agregados lipoproteicos, que têm proteínas e lipídios, recebem o nome de quilomicron. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a molécula de quilomicron, certo? Então, os triacilgliceróis vão ser incorporados com o colesterol e apolipoproteínas nesses quilomicrons. O que são essas apolipoproteínas? São proteínas responsáveis pelo transporte de lipídios entre os órgãos. Então, a molécula que nós temos nesse momento é o quilomicron. O triacilglicerol está guardadinho aqui dentro desse quilomicron. Aqui está a estrutura molecular de um quilomicron. Então, o quilomicron possui a superfície formada por fosfolipídios. Então, os grupos polares desses fosfolipídios estão voltados ao meio aquoso e os grupos apolares dos fosfolipídios estão aqui voltados para a parte apolar, para a parte que está em contato com os triacilgliceróis, certo? Então, nós temos triacilgliceróis e colesterol também aqui no interior, e esses triacilgliceróis representam mais de 80% da massa do quilomicron. Além disso, temos várias apolipoproteínas, que estão mostradas aqui em vermelho, verde e roxo, e essas apolipoproteínas se projetam da superfície, atuando como sinalizadores. Então, na absorção e no metabolismo do quilomicron, essas apolipoproteínas atuam como proteínas sinalizadoras. Pessoal, vocês conseguiram pegar aqui a estrutura do quilomicron e as etapas do processamento dos lipídios até aqui a formação do quilomicron? Sim. Sim, tranquilo? Então, vamos lá. Então, depois disso, aqui o quilomicron foi formado, nós estamos aqui nessa etapa, avançando aqui para o capilar sanguíneo, certo? As porções proteicas das lipoproteínas vão ser reconhecidas por receptores celulares, certo? Então, essas porções aqui, que estão em vermelho, verde e roxa, serão reconhecidas pelos receptores celulares. Então, os quilomicrons vão se deslocar da mucosa intestinal para o sistema linfático e vão entrar no sangue, certo? E vão ser carregados para os músculos e para o tecido adiposo. Então, quilomicron carregado aqui pelo sangue para músculos e tecido adiposo. Então, nos capilares desses tecidos, a enzima chamada lipase lipoproteica, que vocês observam aqui em roxinho, vai hidrolisar, vai quebrar os triacilgliceróis em ácidos graxos e o glicerol. Então, aqui vocês já observam
os ácidos graxos soltos nos capilares. E os ácidos graxos vão ser absorvidos pelas células nesses tecidos-alvo. E esse tecido-alvo pode ser tanto um músculo, pode ser tanto uma célula chamada miócito, que é uma célula muscular, ou o tecido pode ser um tecido adiposo. Então, pode ser capturado por um adipócito, que é uma célula do tecido adiposo. Então, vamos ver o que acontece quando esses ácidos graxos são capturados pelo miócito ou pelo adipócito. Então, no músculo, esses ácidos graxos aqui vão ser oxidados na beta-oxidação para obter energia. Então, esses ácidos graxos vão ser convertidos em acetilcoenzima A, certo? A acetilcoenzima A vai ser degradada em CO2 no ciclo do ácido cítrico e os NADH e FADH2 formados vão para a cadeia de transporte de elétrons para a formação de ATP, ok? Já no tecido adiposo, esses ácidos graxos vão ser reesterificados na forma de triacilgliceróis. Então, esses ácidos graxos vão se juntar ao glicerol. O glicerol, na verdade, vai se unir a 3 ácidos graxos e esses triacilgliceróis vão ser armazenados no tecido adiposo, como uma reserva de energia. Tranquilo? Sim. É muita coisa, mas deu para vocês pegarem aqui nesse esqueminho? Deu uma clareada, né? É porque é muita informação, realmente. Vamos falar rapidamente sobre tudo que está acontecendo, porque a gente foi falando em etapas, pode ter ficado mais complicado. Então, vamos lá. Então, sais biliares, vocês já sabem que funcionam como detergentes. Eles vão emulsificar aquelas gorduras macroscópicas grandes, formando micelas, que são aqueles compostos menores, microscópicos, que vão ser facilmente carreados. Feito isso, as lipases intestinais vão degradar os triacilgliceróis. Então, aqui tínhamos o triacilglicerol, ele vai ser degradado em glicerol e ácidos graxos. Depois disso, os ácidos graxos e os outros produtos da degradação vão ser absorvidos pela mucosa intestinal e esses ácidos graxos vão ser reconvertidos em triacilglicerol. Então, o triacilglicerol aqui, ele havia sido convertido em ácidos graxos e glicerol. Nessa etapa, quando ocorre a absorção pela mucosa intestinal, o triacilglicerol é reconvertido, ele é formado novamente. Depois disso, os triacilgliceróis vão ser incorporados com o colesterol e com apolipoproteínas nessas estruturas que são chamadas de quilomicrons. O quilomicron, eu mostrei para vocês a estrutura, ele possui os fosfolipídios na superfície, com a sua parte polar, voltada para o meio externo, e com as suas caudas hidrofóbicas voltadas para dentro, e 80% do quilomicron é triacilglicerol, certo? Lembrando que os quilomicrons possuem as proteínas, as apolipoproteínas, que vão servir como sinalização. Então, depois disso, os quilomicrons que estão saindo aqui da mucosa intestinal vão se mover para o sistema linfático e para a corrente sanguínea, para os tecidos. Então, essa proteína, essa enzima que está aqui em roxinho, que é a lipase lipoproteica, ela vai converter os triacilgliceróis em ácidos graxos e glicerol. Esses ácidos graxos vão entrar nas células. A célula pode ser um miócito, quando a gente está falando de um tecido muscular, ou um adipócito, quando a gente está falando sobre o tecido adiposo, certo?
Então, pensando que esses ácidos graxos entraram em um miócito, que é uma célula muscular, esses ácidos graxos, então, vão ser convertidos em acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo do ácido cítrico, produzindo dióxido de carbono, sendo liberado, oxidado, na forma de dióxido de carbono, e produzindo também NADH, FADH2 e ATP. O NADH e o FADH2 vão para a cadeia de transporte de elétrons produzir mais ATP. Mas, se o destino desses ácidos graxos for um adipócito, eles serão reconvertidos novamente em triacilglicerol, onde serão armazenados, certo? Então, no adipócito, ele será armazenado como triacilglicerol, funcionando como um estoque de energia. Deu para a gente fazer um resumão aqui, eu acredito que ficou um pouco mais claro, mas é muita informação mesmo. Quando a dieta, então, contém mais ácidos graxos do que o necessário para o metabolismo, o fígado os converte em triacilglicerol. Então, esses triacilgliceróis são empacotados com as apolipoproteínas, formando o VLDL, que são as lipoproteínas de densidade muito baixa, que normalmente a gente conhece como as vilãs da história. As VLDL vão ser transportadas pelo sangue até o tecido adiposo, onde os triacilgliceróis serão removidos da circulação e armazenados como gotículas lipídicas dentro dos adipócitos, que são as células que compõem o tecido adiposo. Até aqui deu para vocês compreenderem? Gostariam que eu voltasse em alguma parte? Por mim tá tudo bem. Professora? Sim. Boa tarde. Boa tarde, a Laís. Sim. Eu Sim. tenho uma apresentação agora 3 horas para fazer e eu acho que eu não vou conseguir assistir a aula toda. Daí eu vou ter que sair agorinha. Tá bom, eu vou disponibilizar a aula para vocês, tá bom? Mas tá fica bom. o máximo que você puder, porque é um conteúdo difícil. Aí eu vou ficar até às 3. Aí eu queria fazer uma pergunta para a senhora, antes que a senhora reinicie o conteúdo. É porque, assim, eu queria saber se necessariamente o grupo tem que ser de 5 pessoas ou pode ser de menos? Tem que ser de 4 pessoas, Laís. 4 pessoas? Isso, por quê? É porque serão 4 práticas. Aí eu conseguiria deixar alguma coisa justa, porque cada aluno faria uma prática e depois o grupo se junta para fazer o relatório. Então tá bom, então. Tá bom. Obrigada. Imagina. Então, agora, nós vamos falar sobre a mobilização dos triacilgliceróis que estão armazenados no tecido adiposo, certo? A gente já sabe que os lipídios, os ácidos graxos, vão ser utilizados para a produção de energia. Mas vamos entender como esses triacilgliceróis armazenados no tecido adiposo vão ser convertidos em ácido graxo para a produção de energia. Então, vamos lá. Isso aqui é mais uma viazinha complicada, mas vamos com calma que dá para entender. Então, quando nós estamos com baixo nível de glicose, isso sinaliza que nós precisamos quebrar gordura para produzir energia, certo? Então, os baixos níveis de glicose no sangue vão ativar a liberação de um hormônio chamado glucagon, e esse hormônio vai se ligar em um receptor que está presente na membrana do adipócito. Antes disso, deixa eu voltar só um pouquinho para vocês diferenciarem essas regiões aqui. Nós temos desse lado o adipócito, certo? O adipócito com a sua gotícula de lipídio. Aqui nós temos a corrente sanguínea e de cá nós temos o miócito, certo? Só para a gente separar esses compartimentos para que vocês entendam posteriormente. Então, o baixo nível de glicose
ativou a liberação desse hormônio e ele se ligou a esse receptor que está na membrana do adipócito. Isso fez com que a enzima chamada adenililciclase fosse estimulada via proteína G para produzir AMP cíclico. O AMP cíclico é um sinalizador celular. Então, essa adenililciclase, ela converteu ATP em AMP cíclico. E isso fez com que uma proteína chamada proteína sinase dependente de AMP cíclico fosse ativada. E essa proteína sinase dependente de AMP cíclico, ela vai fosforilar uma proteína, uma enzima chamada lipase sensível a hormônio. Então, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. O AMP cíclico ativou a proteína sinase dependente de AMP cíclico. E essa proteína fosforila essa enzima chamada lipase sensível a hormônio. Então, aqui temos a lipase sensível a hormônio. Ela recebeu um fosfato a partir dessa reação aqui da proteína sinase dependente de AMP cíclico e formou esse composto, certo? Fosforilado. A lipase sensível ao hormônio fosforilada, porque agora ela tem esse fosfato pendurado, ok? E também essa proteína sinase dependente de AMP cíclico fosforila as moléculas de perelipina, certo? Então, essas moléculas de perelipina estão aqui na superfície do lipídio. Então, a proteína sinase dependente de AMP cíclico fosforila a perelipina. Então, a perelipina, antes ela não tinha um fosfato, então agora ela tem um grupo fosfato, ela foi fosforilada. Então, o que é que a proteína sinase dependente de AMP cíclico fez? Fosforilou a lipase sensível ao hormônio, agora a lipase sensível ao hormônio tem um fosfato pendurado, e fosforilou também a proteína chamada perelipina. Então, agora a perelipina tem também um fosfato pendurado, ok? A proteína sinase, como outras sinases, realiza essa função de transferência de grupos fosfato. Ela fez isso com a lipase sensível ao hormônio e fez isso com a perelipina, ok? As perelipinas são famílias de proteínas que restringem o acesso às gotículas lipídicas. Por que isso é importante? Porque evita que haja uma mobilização prematura dos lipídios. Depois disso, então, depois que a perelipina foi fosforilada, a lipase sensível ao hormônio foi fosforilada, nós vamos seguir nessas etapas. Então, olhem o seguinte, essa daqui era a perelipina, certo? Ela tinha uma proteína chamada CG1 ligada a ela antes que ela recebesse o fosfato. Então, quando ela recebeu o fosfato, essa proteína CG1 se dissociou, se desligou da perelipina para que a perelipina recebesse um fosfato, certo? Então, agora nós temos uma proteína chamada CG1 solta. Essa proteína CG1 que estava solta, ela vai se associar com uma enzima chamada triacilglicerol lipase. Então, vamos lá. Essa proteína, essa sinase, transferiu o fosfato para a perelipina. Quando isso aconteceu, essa proteína CG1 precisou se desligar para que o fosfato se ligasse na perelipina. Então, essa proteína CG1 que se dissociou, que se desligou da perelipina, ela vai se associar, vai se ligar a uma outra enzima, que é a triacilglicerol lipase. Isso vai ser importante para
a próxima reação que vocês irão ver. Essa enzima, que foi ativada pela CG1, a triacilglicerol lipase, ativada pela CG1, ela vai catalisar uma reação muito importante. Ela vai converter o triacilglicerol, aqui está o triacilglicerol, o glicerol ligado a seus 3 ácidos graxos, essa proteína triacilglicerol lipase vai converter o triacilglicerol em diacilglicerol e ácido graxo, ok? Então, essa proteína, triacilglicerol lipase, converte o triacilglicerol em diacilglicerol e ácido graxo. Então, a perelipina fosforilada, que se associou à lipase sensível ao hormônio, vejam só, agora eu estou voltando para cá, vai hidrolisar esse diacilglicerol em monoacilglicerol e ácido graxo, certo? Deixa eu voltar porque eu sei que é muita informação. Primeiramente, a enzima triacilglicerol lipase vai converter triacilglicerol em diacilglicerol e ácido graxo, certo? Esse diacilglicerol vai ser convertido em monoacilglicerol e ácido graxo por essa outra proteína, certo? Que é a lipase sensível ao hormônio que foi fosforilada. Então, ocorre a conversão de diacilglicerol a monoacilglicerol e ácido graxo, ok? Então, vai entrar uma terceira lipase, certo? Que é a monoacilglicerol lipase. E a monoacilglicerol lipase vai converter o monoacilglicerol em ácido graxo, certo? Então, ela vai hidrolisar o monoacilglicerol, vai separar, na verdade, o glicerol do ácido graxo, formando mais um ácido graxo. Então, vamos lá, nós tínhamos um triacilglicerol. E através da ação dessas 3 enzimas, agora nós temos 3 ácidos graxos, ok? Então, esses ácidos graxos aqui que foram formados, eles vão sair do adipócito, certo? Vocês estão acompanhando aqui os ácidos graxos. Eles saem do adipócito e eles vão se ligar à proteína albumina sérica aqui na corrente sanguínea. Quando ele se liga à proteína albumina sérica, ele é transportado, o ácido graxo é transportado no sangue. E esses ácidos graxos, eles vão ser liberados da albumina, certo? Aqui a albumina, o ácido graxo sai, é liberado, e eles vão entrar em um miócito, que é uma célula muscular, através de um transportador de ácidos graxos, certo? O ácido graxo, então, se solta da albumina, entra aqui no miócito, através desse transportador de ácidos graxos. Então, já aqui no miócito, esse ácido graxo, ele vai ser utilizado para a produção de acetilcoenzima A, para entrar no ciclo do ácido cítrico, e o ciclo do ácido cítrico vai produzir NADH, FADH2 e ATP, e o NADH e FADH2 vai para a cadeia de transporte de elétrons para ser convertido posteriormente em ATP. Pessoal, deu para vocês compreenderem essa parte de mobilização dos triacilgliceróis? Mais ou menos. É muita informação. É muita coisa. Vamos voltar aqui, falando mais resumidamente, só para que vocês entendam o processo. Então, quando a gente está com nível baixo de glicose, isso vai sinalizar que nós precisamos queimar gordura, certo? Para produzir energia. Então, isso vai sinalizar para a liberação de um hormônio chamado glucagon.
Esse hormônio vai se ligar a um receptor do adipócito, certo? E isso vai fazer com que a enzima adenililciclase converta ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico é um sinalizador celular, ok? Então, isso vai fazer com que essa enzima sinase, que transfere grupos fosfato, fosforile essa enzima, que é a lipase sensível ao hormônio. Então, a lipase sensível ao hormônio, ela fica com um fosfato pendurado, e essa mesma enzima, essa mesma sinase, também vai transferir grupos fosfato para a proteína perilipina, certo? Então, quando ela transfere um grupo fosfato para a perilipina, essa proteína que anteriormente estava ligada à perilipina, ela se dissocia, ela sai da perilipina. E o que é interessante é que essa molécula, então, vai se ligar a outra proteína, a uma lipase, que vai degradar o triacilglicerol em diacilglicerol e ácido graxo. Então, aqui temos um diacilglicerol. Esse diacilglicerol vai ser quebrado, vai ser degradado pela lipase sensível ao hormônio fosforilada. Então, o diacilglicerol vai ser convertido em monoacilglicerol e ácido graxo, certo? Então, aqui a gente vai ter a atuação de uma terceira lipase. Essa terceira lipase, que é uma monoacilglicerol lipase, ela vai converter o monoacilglicerol em glicerol e ácido graxo, ok? Esse ácido graxo, ele vai sair do adipócito. Como ele vai sair do adipócito? Na corrente sanguínea, ele vai se ligar a uma proteína chamada albumina sérica, que faz o seu transporte, e depois ele vai se separar dessa albumina sérica. A albumina sérica segue adiante na corrente sanguínea, e o ácido graxo, ele entra no miócito através de um transportador de ácido graxo. Esse ácido graxo, então, ele está pronto para ser convertido em acetil-CoA na beta-oxidação. O acetil-CoA, por sua vez, vai entrar no ciclo do ácido cítrico, formando aqueles produtos que vocês já conhecem, e posteriormente esses produtos, NADH e FADH2, vão entrar na cadeia de transporte de elétrons para a produção de ATP. Deu para vocês acompanharem ou ficou mais confuso ainda? Deu para acompanhar. Que bom. É muita informação. Então, depois deem uma nova olhadinha no livro. Todas essas imagens, toda essa aula de hoje, eu retirei do Leninger. Só para dar uma fixada nesse conteúdo, porque é muita coisa. Então, é agora que nós partimos para a oxidação de ácidos graxos. Tudo isso aqui foi para vocês entenderem como acontecia essa mobilização dos triacilgliceróis e como a gente chegava nessa parte aqui em que a gente tem um ácido graxo, certo? Então, a oxidação dos ácidos graxos, ela acontece na mitocôndria e ela acontece em 3 etapas, que eu mencionei com vocês rapidamente no início da aula. Então, vamos lá. A primeira etapa é a beta-oxidação. Então, os ácidos graxos, aqui eu tenho um ácido graxo de 16 carbonos. Essa é uma informação importante, tá bom? Os ácidos graxos vão sofrer uma remoção oxidativa de sucessivas unidades de 2 carbonos. Então, esses 2 carbonos aqui, inicialmente, porque começa nessa extremidade carboxílica, esses 2 carbonos vão ser removidos na forma de acetil-CoA, certo? E com isso vai acontecer a produção de uma molécula de NADH e de uma molécula de FADH2, ok? Então, aqui são produzidos um NADH e um FADH2.
Aqui a mesma coisa, um acetil-CoA, um NADH e um FADH2. A mesma coisa para esses dois carbonos. A mesma coisa aqui, aqui, aqui e aqui. Porque esses últimos dois carbonos, eles já vão sair ligados à coenzima A, certo? Então, esses últimos dois carbonos vão produzir acetil-CoA, mas não vão produzir nem NADH e nem FADH2. Então, a gente pode dizer que para esse ácido graxo de 16 carbonos, ele vai passar por 7 ciclos de oxidação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 porque os últimos dois carbonos já vão sair na forma de acetil-CoA, sem produção de NADH e sem produção de FADH2, ok? Então, serão produzidos nessa etapa 7 NADH e 7 FADH2, ok? Então, foram formados, a partir desse ácido graxo de 16 carbonos, 8 acetil-CoA, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho um ácido graxo de 16 carbonos. A cada 2 carbonos, eu formo um acetil-CoA. Por isso que eu tenho 8 acetil-CoA, ok? E o destino do acetil-CoA, como vocês já devem imaginar, é o ciclo do ácido cítrico. Então, no ciclo do ácido cítrico, o acetil-CoA será oxidado a CO2 com formação de ATP, NADH e FADH2. Então, cada acetil-CoA produz no ciclo do ácido cítrico 3 NADH, cada acetil-CoA, 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Só que eu não tenho só um acetil-CoA, eu tenho 8 acetil-CoA, ok? Esses NADHs e FADH2 produzidos vão vir para a cadeia respiratória, para a cadeia de transporte de elétrons. Tanto NADH, que veio da etapa NADH e FADH2, que veio da etapa 1, como NADH e FADH2, que vieram da etapa 2. Vão entrar aqui na cadeia respiratória, vão entregar os seus elétrons ao oxigênio e vão produzir ATP. E eu percebi agora que eu não passei as próximas animações e eu falei tudo que tinha para ser falado nesse slide. Então, vamos lá. Na segunda etapa, o grupo acetil da acetilcoenzima A vai ser oxidado a CO2 no ciclo do ácido cítrico. É o que eu já falei anteriormente. E na terceira etapa, os elétrons derivados das oxidações do NADH e do FADH2 vão ser entregues ao oxigênio por meio da cadeia respiratória e isso vai fornecer a energia para a síntese de ATP. O geral dessas 3 etapas, vocês conseguiram entender? Só a Zaina, né? Só para você agora. Sim, entendi. Então não me deixe, Zaine, porque senão eu vou ficar falando sozinha. Tá bom. Então agora nós vamos entender como isso acontece na etapa 1. E eu tinha mostrado essa imagem anteriormente, certo? Ela não é tão complicada quanto parece. Então, o que vai acontecer aqui na beta-oxidação são 4 reações. Aqui, a gente está vendo como cada grupo de 2 carbonos será removido na forma de acetil-CoA. Então, essa daqui é o palmitoil-CoA, que nada mais é do que esse ácido graxo de 16 carbonos ligado a uma coenzima A, certo? Ele está resumido aqui. Então, a gente tem um radical R, mas a gente tem aqui entre parênteses, sinalizando que a gente tem 16 carbonos. Então, isso aqui que eu vou mostrar agora é justamente essa primeira etapa, essa primeira parte aqui da beta-oxidação, certo? E eu vou mostrar ela só uma vez, porque ela vai ser comum depois
para cada 2 grupos de carbono. Então, temos aqui o palmitoil-CoA, que nada mais é do que esse palmitato, esse ácido graxo chamado palmitato, de 16 carbonos, ligado a uma coenzima A. A primeira reação que vai acontecer é uma reação de desidrogenação. E quem vai catalisar essa reação de desidrogenação é uma enzima chamada acil-CoA desidrogenase. Na verdade, não é uma única enzima, é uma isozima. São 3 enzimas que diferem apenas na posição dos seus aminoácidos. Mas o que é importante saber aqui nesse momento? Vai acontecer a perda de 2 hidrogênios. Um hidrogênio que está aqui nessa posição e outro hidrogênio que está nessa posição. Esses hidrogênios vão ser entregues ao FAD, formando um FADH2. Então, é daqui que vem aquele FADH2 que eu tinha mencionado anteriormente, que era formado aqui sempre que saíam 2 carbonos. Ele vem dessa reação. Então, nessa reação, forma-se uma ligação dupla nessa região, certo? E o composto trans delta 2, por conta da posição onde está a dupla ligação, aqui entre o carbono 2 e 3, enoil-CoA. Esse composto vai receber uma molécula de água. Ele vai acontecer uma reação de hidratação. E quem realiza essa hidratação é a enzima enoil-CoA hidratase. Então, a gente tem aqui um hidrogênio que vem para essa posição, outro hidrogênio aqui no carbono de número 3 e um oxigênio aqui no carbono de número 3. Então, a gente tem um hidrogênio, 2 hidrogênios e um oxigênio, a molécula de água, H2O. E isso forma o isômero L da beta-hidroxiacil-CoA. Esse composto, a beta-hidroxiacil-CoA, vai sofrer uma desidrogenação. E quem vai catalisar essa reação de desidrogenação vai ser a beta-hidroxil-CoA desidrogenase. Então, estamos perdendo aqui os hidrogênios nessa posição, que estavam no carbono de número 3. Então, eles saem, entram um NAD+, captura esses hidrogênios e sai na forma de NADH mais H, porque foram retirados esses 2 hidrogênios. Então, agora, a gente entende de onde veio aquele NADH, certo? É dessa reação, catalisada pela beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. E, por último, o 4º passo vai promover a reação desse composto, que é a beta-cetoacil-CoA, com uma coenzima A. Então, a gente vai juntar inicialmente a beta-cetoacil-CoA com a coenzima A e vai formar 2 compostos, que é o acetil-CoA. Então, a gente tem aqui a produção do primeiro acetil-CoA e o restante da molécula. O acil-CoA, que na verdade, nesse caso, é o miristoil-CoA, certo? Então, é dessa forma que é formado o FADH2 e o NADH, e a liberação da molécula de acetil-CoA. O restante da molécula vai continuar passando sempre por esse ciclo, ok? Deu para compreender de onde vem aquele FADH2, de onde vem o NADH e de onde vem o acetil-CoA? Sim, foi tranquilo. Então, isso é basicamente o que eu tinha falado para vocês que acontecia. Eu mencionei anteriormente que saíam esses 2 carbonos na forma de acetil-CoA, formando um FADH2 e um NADH, certo? Isso aqui é só mostrando mesmo como essa reação acontece. O mesmo vai acontecer, no caso desse ácido graxo de 16 carbonos, isso vai acontecer 7 vezes, porque na última vez
Esses dois carbonos já vão estar ligados à coenzima A, então não tem produção de NADH e de FADH2 para esses dois. Então, o resultado dessa beta-oxidação desse ácido graxo de 16 carbonos são 8-acetil-CoA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 FADH2, porque os últimos dois carbonos não passam por esse ciclo de beta-oxidação, eles já são convertidos diretamente em acetil-CoA. 7 NADH, certo? Esses acetil-CoAs, eles vão para o ciclo do ácido cítrico. Então, eles vão ser oxidados a CO2 no ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico, ele forma por acetil-CoA 3 NADHs. 1, 2, 3, certo? Então, quantos NADHs vão ser formados a partir de 8 acetil-CoAs? É 13? Vamos lá. Temos 8 acetil-CoAs e cada acetil-CoA produz 3 NADH. Então, 8 acetil-CoA formam quantos NADHs? Esse ciclo aqui vai estar acontecendo 8 vezes, porque são 8 acetil-CoAs. Por vez, 3 NADHs são formados. Então, nós vamos ter, a partir aqui do ciclo do ácido cítrico, a formação de 24 NADHs. Por que 24? Porque nós temos 8 acetil-CoAs e cada rodada no ciclo produz 3 NADHs. Então, 24 NADHs. Você conseguiu entender de onde vieram esses 24 NADHs? Ah, sim, é porque aquela hora eu fiquei confusa. Não, tá bom, mas é porque o conteúdo é confuso mesmo. Então, aqui no ciclo do ácido cítrico, como ele está rodando 8 vezes, vamos ter a produção de 8 FADH2, porque por rodada só são produzidos 1, certo? Vezes 8, 8 FADH2. 24 NADHs e 8 ATPs, justamente porque cada rodada produz apenas um ATP. Como está acontecendo 8 vezes, temos 8 ATPs, ok? Então, vamos somar os FADHs que vieram da oxidação dessa molécula e que vieram lá do ciclo do ácido cítrico. Nós teremos, então, 15 FADH2, porque a gente está somando os 7 FADH2 que vieram aqui dessas oxidações e os 8 FADH2 que vieram do ciclo do ácido cítrico. Vamos ter 31 NADHs, porque a gente está somando os 7 NADHs que vieram aqui da oxidação, mais os 24 NADHs que vieram do ciclo do ácido cítrico e os 8 ATPs que vieram do ciclo do ácido cítrico. Então, o que vai acontecer? Os ATPs, os 8 ATPs já são ATPs. Então, a gente vai somá-los no final de tudo com os ATPs formados. O FADH2 e o NADH, os FADH2 e os NADHs, vão para a cadeia de transporte de elétrons. Zaine, você se lembra quantos ATPs são produzidos por cada FADH2? Deixa eu ver aqui, eu até anotei. É 8? Vamos lembrar primeiramente. Cada FADH2 vai produzir um ATP e meio. Lembra? Você anotou isso em algum lugar? Tem anotado aí? Acho que eu perdi. Não, então vamos lá. Cada FADH2 vai produzir 1,5 ATPs, certo?
Então, como que a gente vai saber a quantidade de ATPs a partir de 15 FAD-H2? A gente vai multiplicar 15 por 1,5. Quanto que vai dar 15 multiplicado por 1,5? 22. Isso, 22,5, para a gente ser mais exata ainda. Então, vamos lá. Como nós temos 15 FAD-H2 e cada FAD-H2 produz 1 ATP e meio, a partir dos FAD-H2, nós vamos ter 22,5 ATPs, certo? Então, agora vamos para o NADH. Cada molécula de NADH produz 2 ATPs e meio. E nós tivemos 31 NADHs. Então, quantos ATPs vão ser formados a partir desses 31 NADHs? Então, aqui a gente vai multiplicar 31 por 2,5, que vai dar quanto? Se meu cálculo não estiver errado, dá 77,5. 77,5. E quanto que a gente tinha a partir dos FAD-H2? 22? 22,5, era isso, né? Isso. Então, a partir aqui dos 15 FAD-H2 e dos 31 NADHs, a gente vai ter a produção de 100 moléculas de ATP, ok? Então, nós já tínhamos 8 ATPs que vieram aqui do ciclo do ácido cítrico. Então, qual vai ser o nosso saldo de ATPs? O saldo bruto de ATPs vai ser de 108 ATPs. De onde está vindo? Vamos recapitular. Nós temos 15 FAD-H2, 7 foram formados nas beta-oxidações, e foram formados 8 FAD-H2 quando os 8 acetil-CoAs entraram no ciclo do ácido cítrico. Então, é daqui que vem os 15 FAD-H2, certo? E nós tivemos 7 NADH que vieram aqui das beta-oxidações e 24 NADHs que vieram do ciclo do ácido cítrico. Por isso, nós temos 31 NADHs. E tínhamos 8 ATPs que vieram do ciclo do ácido cítrico. O FAD-H2 e o NADH vai entrar na cadeia de transporte de elétrons. Então, cada FAD-H2 produz 1 ATP e meio e cada NADH produz 2 ATPs e meio. Então, se a gente for multiplicar 15 FAD-H2 por 1,5, a gente vai ter 22,5 ATPs formados só a partir do FAD-H2. E se a gente multiplicar 31 NADHs por 2,5, nós vamos ter quanto mesmo, Zaine? Eu esqueci. Era 75,5? 75,5? Se eu quiser conferir. 77,5, é isso, né? É isso mesmo, desculpa. Então, se a gente somar os ATPs formados a partir do FAD-H2 e os ATPs formados a partir do NADH, nós vamos ter 100 ATPs. 100 ATPs que vieram aqui da cadeia de transporte de elétrons. E como nós já tínhamos 8 ATPs que vieram do ciclo do ácido cítrico, porque 8 moléculas de acetil-CoA entraram no ciclo do ácido cítrico, a gente vai somar os ATPs formados na cadeia de transporte de elétrons com os ATPs do ciclo do ácido cítrico. Então, a gente vai ter um saldo de 108 moléculas de ATP, um saldo bruto, por essa molécula de ácido graxo. Então, essa molécula de ácido graxo aqui de 16 carbonos produziu 108 ATPs. Então, por que eu coloquei esse saldo líquido? Que eu nem tinha visto que escrevi líquido errado, porque eu coloquei 106 ATPs. Porque 2 ATPs vão ser gastos aqui na ativação desse ácido graxo. Lembram que eu falei? Esse aqui é o palmitato, e essa daqui é a mesma molécula com uma coenzima A pendurada.
Então, quando faz isso, o ácido graxo é ativado, e isso gasta 2 ATPs. Então, por isso que eu coloquei aqui o saldo líquido de 106 ATPs. Então, essa molécula de ácido graxo de 16 carbonos produziu um saldo líquido de 106 ATPs. Tranquilo? Sim. Sim, cheguei atrasada. Vou deixar gravado para vocês, tá bom, Anne? Tá bom, desculpa aí. Imagina. É muita informação. Depois a Zaine te atualiza, que é muita coisa. Tá bom, então. Obrigada. Para entender a lógica, só que não substitui vocês depois darem uma olhadinha no livro para fixar um pouquinho esse conteúdo, tá bom? Então é por isso, pessoal, que é tão difícil queimar gordura. Porque olhem só, essa molécula aqui de apenas 16 carbonos, eu sei que apenas não foi muito aplicável, porque é uma molécula grande, mas essa molécula produz essa quantidade enorme de ATPs, ok? A gente tinha lá, a partir da molécula de glicose, uma quantidade muito inferior, ali na ordem de 30 ATPs. Então, essa molécula aqui de ácido graxo produz bastante ATP, e isso explica um pouco sobre como é difícil queimar gordura. Meninas, então, essa parte da oxidação de ácidos graxos, eu encerro aqui. Eu vou até parar a gravação, porque a gente vai começar